Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Hoje nós estamos dando início à jornada da família. A cada ano sempre dedicamos o mês de maio para tratarmos de forma específica assuntos muito simples, porém de uma seriedade muito grande, a respeito da nossa casa, a respeito do nosso casamento, a respeito de nós como pais, como mães, como filhos, a respeito de situações que vivemos na realidade do nosso lar, que muitas vezes ninguém sabe, ninguém conhece. Porque a grande questão da realidade familiar é essa: da porta para fora, parece que está tudo bem. A gente encarna um bom personagem, a gente veste uma boa roupa, sabemos como nos comportar, temos frases de efeito para falarmos, para respondermos, temos sempre uma boa história para contarmos e ocultarmos a realidade do que vivemos no contexto da nossa casa, da porta para dentro. E da porta para dentro, muitas vezes, a realidade é bem diferente. E aqui eu não quero que você se sinta desfavorecido, menos amado por Deus, esquecido pelo Eterno, por você estar vivendo alguma situação específica no seu contexto familiar, no seu casamento, com os seus filhos, com os seus pais, na sua saúde, na sua vida espiritual. Às vezes a vida entre o marido e a mulher não vai muito bem, não existe diálogo, não existe relacionamento sexual, não existe carinho, não existe honra, não existe respeito. Às vezes a dinâmica do lar entre os pais e os filhos, entre os irmãos, não está tão harmoniosa, e a gente não sabe o que fazer. Já tentamos de tudo, já procuramos alguns recursos externos, já falamos o que não deveríamos ter dito, já fizemos o que jamais deveríamos ter feito. Ou o contrário, não dissemos o que precisava ser dito. Passou da hora de fazermos o que já deveríamos ter feito. Porque muitas vezes confundimos os papéis, deixamos que outras pessoas ocupem as posições, invertemos o lugar um do outro. E esse mês eu chamo a Igreja Pura Fé e a todos que nos acompanham a colocarmos a nossa casa em ordem, a colocarmos o nosso casamento em ordem, a colocarmos a vida dos nossos filhos em ordem, a da porta para dentro passarmos a resolver os problemas que competem a nós resolvermos. Quantos têm disposição para isso? Amém. Mas sem disposição você vai também, porque do jeito que está indo, a tua casa vai desmoronar. Do jeito que está indo, não tem mais condições. E tudo isso começa num conflito dentro do contexto mais importante na estrutura familiar, que define a nossa identidade, quem eu verdadeiramente sou, que define a forma como eu enxergo figuras de autoridade, pessoas que estão comigo e sobre mim, que promove muitas vezes complexos internos que todos nós carregamos, que mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Muitas vezes isso
é refletido até mesmo na forma como nós enxergamos a Deus e nos relacionamos com Deus. O contexto da paternidade essa figura do pai, daquele que tem o poder e a autoridade dentro do contexto da família, que muitas vezes não tem todas as respostas, que muitas vezes pensa que oferecer comida, roupa e escola é tudo que ele pode oferecer. E essa figura acaba se tornando algo complexo dentro de cada um de nós. Quantos de nós não temos problemas internos por causa dessa figura do ser paterno na nossa vida? Às vezes uma figura ausente, às vezes uma figura abusiva, às vezes uma figura autoritária, às vezes uma figura que traz medo no nosso coração, uma figura que machucou a gente por dentro, através de palavras, através de atitudes, através de abusos. E a gente acaba refletindo tudo isso para a figura de Deus. E é interessante que, quando os discípulos pedem para o Senhor Jesus lhes ensinar a orar, ele não fala sobre teologia, sobre doutrina, ele não fala sobre lei, mas ele estabelece uma condição, um caminho baseado no relacionamento, e ele não inventa um nome bonito para a figura de Deus, mas ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Mas antes dele começar a ensinar para os seus discípulos uma estrutura básica a respeito do que vem a ser uma oração, verso 5 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se não perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Ele não está interessado somente em
ensinar uma estrutura de oração. O maior interesse de Jesus é lhes ensinar a respeito da realidade de uma vida, de alguém que ora. É por isso que quando ele pede, os discípulos pedem para que Jesus lhes ensine a orar, ele diz: quando vocês orarem, existe um percurso, existe um caminho. Porque nós aprendemos que orar é falar com Deus. Mas como nós podemos falar verdadeiramente com Deus, que é uma figura que cremos que existimos, mas não vemos, apesar de muitas vezes sentimos, mas nós não enxergamos a figura dele? Como podemos falar com essa figura real, porém invisível, e não temos capacidade de falarmos com aqueles que vemos? É por isso que ele diz: não sejam como o fulano e o beltrano, porque são hipócritas. E quantos de nós impedimos que outros entrem no reino de Deus por causa da nossa hipocrisia? Ensinamos o que não vivemos e vivemos completamente de forma contrária àquilo que ensinamos, e que queremos que os outros vivam de tal e tal jeito, e não fazemos aquilo que dizemos para os outros fazerem. Estabelecemos um padrão elevado para os outros, mas vivemos abaixo da média. A nossa família não ouve o que dizemos, mas observam a forma como nós vivemos, e elas chegam à seguinte conclusão: será que esse Deus verdadeiramente é Deus? Será que isso que ele fala, o que ela fala, é realmente verdade? Porque a forma como vive é completamente incoerente com o discurso que é dito. Não sejam como os hipócritas, não façam como os gentios, porque pelo muito falar eles acham que serão ouvidos, e muitas vezes o que nos cabe é silenciar, porque através do nosso muito falar nós estamos abrindo feridas profundas na alma daqueles a quem mais dizemos que amamos. Tudo isso tem a ver com essa figura da paternidade, porque complexos vão sendo criados no nosso interior. Perdoamos os de fora, mas não somos capazes de perdoar os de dentro da nossa casa. Queremos que Deus nos perdoe, mas não queremos liberar perdão sobre ninguém, porque a grande verdade é essa: eu não perdoo porque eu não quero, não é por causa do que ele ou ela fez a mim, é porque eu não quero perdoar. Mas eu quero que Deus me perdoe, eu quero ser liberado do peso da acusação, da condenação, e tudo isso está ligado a essa paternidade mal resolvida que carregamos no nosso interior. É problema que gera na vida espiritual, porque nós não conseguimos visualizar Deus como pai, mas como um carrasco, como um abusador, como alguém distante, como alguém ausente, como alguém que nos abandona na hora que a gente mais precisa, como alguém que não vai cuidar de mim e nem me proteger, porque a figura paterna humana não cuidou de mim, não me protegeu, não proveu, não supriu, não cumpriu com o que disse. E porque eu vou acreditar que essa figura de Deus que me fazem enxergá-lo como pai vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque o homem pode falhar contigo, mas Deus jamais vai falhar, porque Deus é fiel. A vida emocional também
Essa paternidade mal resolvida gera uma pessoa insegura, que necessita sempre de aprovação, que carrega consigo esse complexo de inferioridade. E uma pessoa que carrega consigo complexo de inferioridade não é uma pessoa que se sente menos. Muitas vezes é uma pessoa que se sobrepõe, que pensa mais de si do que lhe convém e pensa menos dos outros. Muitas vezes disfarçada de autoconfiança. Na verdade, é uma estrutura de orgulho tão fortalecida no seu interior, no meu interior, que se o Espírito Santo de Deus não habitar em nós, isso se torna uma cadeia que vai nos escravizar pelo resto da nossa vida. Alguém com a paternidade mal resolvida no casamento jamais vai saber identificar e executar o seu papel, seja ela esposa, seja ele esposo. Os papéis eles ficam confusos na mente, as responsabilidades não são assumidas, porque a referência paterna é um fator complicador na vida de um ou de outro ou de ambos. E na criação dos filhos, nem se fala. A grande questão é que em qualquer área da nossa vida, a ausência ou as complicações da paternidade, os benefícios também, vão ser refletidos como um grande vislumbre de esperança ou um grande caos estabelecido. E talvez nessa série que nós estamos dando o tema de Pai Nosso, Pão Nosso, o Senhor traga cura e libertação sobre a nossa alma, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, e cadeias de paternidade mal resolvida vão ser quebradas nesses dias, em nossos encontros, em nossos cultos. Quantos creem nisso? Levante a mão e diga amém. Porque nós seremos esposos segundo o coração de Deus, esposas segundo o coração de Deus, pais e mães guiados pelo Espírito Santo de Deus, com a alma curada no nome de Jesus. Porque o nosso desejo é que o nosso lar permaneça de pé. O nosso desejo é que o nosso casamento dê certo, vá para frente, seja uma bênção. É que os nossos filhos sejam uma bênção, sejam uma resposta de Deus para a sua geração. E assim será no nome de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, querendo você ou não, nós temos um pai. Eu não sei como é que foi a figura desse homem, que talvez nem te deu nome, que talvez nem te registrou, que talvez nunca pagou mensalidade de escola para você, nunca colocou comida na mesa. Eu não sei qual foi a experiência que você viveu com essa figura, talvez positiva, que você teve um herói, que você tem uma grande referência, do qual você tanto se orgulha. Mas independente das nossas experiências terrenas, eu quero que você entenda uma realidade espiritual que vai além do que você pode imaginar e da condição na qual você se encontra, seja espiritual, emocional ou física. Nós temos um Pai, e esse Pai chama-se Deus. É por isso que o Senhor Jesus, Ele não estabelece um rito cerimonial
para que nós nos acheguemos a essa figura que até aqui parece ser tão distante. Ele encurta o caminho, ele abre a porta da possibilidade de intimidade. Ele não diz El Shaddai, ele não diz Elohim, ele só diz Pai. Não é somente meu, não é somente seu, mas é um Pai de muitos e muitos filhos e filhas. Se existe ausência paterna na tua alma e no teu coração, que essa ausência, que essa lacuna, que esse espaço hoje seja preenchido pelo amor do Pai do céu, do Pai celestial, do Pai das luzes, do Pai que nos ama e não nos abandona. Esse espírito de rejeição, esse espírito de abandono, esse espírito que se aproveita do abuso emocional, do abuso sexual, do abuso físico, hoje essa lacuna é preenchida pelo amor desse Pai. Esse Pai que é bom, esse Pai que é maravilhoso, esse Pai que te oferece provisão, proteção e segurança nesse dia. Eu quero confessar para os irmãos que esse é um assunto muito sério. Muito sério. E que Satanás está exatamente agora lutando na mente, na alma de tantas pessoas que estão ouvindo essa palavra, mas a semente, ela vai alcançar a boa terra e vai produzir uma boa colheita, porque é a boa semente da palavra de Deus, e a ave de rapina não vai comer essa semente em nome de Jesus. Esse Pai nos chama para a sua mesa, esse Pai nos chama para esse lugar de comunhão, porque é na mesa que os olhares se cruzam, que o coração é percebido, que a alma começa a denunciar coisas que estão mal resolvidas dentro de cada um daqueles que estão em volta da mesa. Coloca teus filhos na mesa, volta para a mesa, sai da sala de televisão, sai de dentro do quarto. Se quiser comer, vai ter que sentar na mesa. Não vai comer na cozinha, não vai comer no quarto, não vai comer na sala, vai comer na mesa, sem celular, sem iPad, sem televisão, vai olhar no olho, vai ter lugar de comunhão, vai ter lugar de conserto, vai ter espaço para reaproximar, para restaurar, para poder pedir perdão, para poder consertar. Se esse aplauso é para a palavra de Deus, faça isso mais forte. Porque quando nós louvamos a palavra de Deus, o nosso coração vai se abrindo e a voz contrária vai sendo silenciada hoje, em nome de Jesus, para a voz do Senhor prevalecer sobre a nossa vida. E Ele nos ensina a orar chamando, identificando, é muito mais forte do que somente chamar. Ele nos ensina a identificar a figura. Quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Mas ele diz o que eu já falei, não sejam como os hipócritas. E o verso de número 6 ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Essa é uma conversa que deve acontecer, mas que tem um espaço para acontecer. E aqui está o erro que muitos de nós cometemos.
tendo como plano de fundo essa paternidade mal resolvida no nosso interior, é que para atingirmos o outro, nós criamos ambientes de exposição para estabelecer humilhação, e tratamos questões internas e íntimas de forma pública. Os hipócritas fazem isso. Eles gostam de orar nas praças, eles gostam dos primeiros lugares. Você resolver questões íntimas de forma pública, isso diz muito mais a respeito de você do que a pessoa com quem você está enfrentando uma situação, seja o teu marido, seja a tua esposa, seja o teu pai, seja a tua mãe ou alguns dos seus filhos. Nós não podemos expor a nossa intimidade para quem não está disposto a nos auxiliar em meio a essa dificuldade que nós estamos enfrentando. O Senhor Jesus nos ensina a forma, não somente o que nós devemos dizer quando nós oramos, mas Ele estabelece um lugar para fazermos isso. Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Irmãos, problema da nossa casa não é resolvido na praça. Problema da nossa casa, do nosso casamento, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, não deve ser exposto de forma espetaculosa em rede social, para vizinho, para amigo, para quem quer que seja. Nós devemos fechar a porta da nossa casa e dizermos: daqui a gente só sai quando a gente se resolver. Vanessa faz muito isso comigo. Ela passa a chave no quarto e diz: agora vamos resolver. Eu digo: misericórdia, Jesus. Porque ela quer conversar, ela quer falar, e eu me calo. E ela vai aguentando, e eu vou vendo que vai. Eu disse: vai sobrar, vai sobrar. Jesus me guarda, Jesus me livra, me torna invisível. Mas não adianta. Eu vou por um corredor, ela vem de frente. Eu entro pelo outro corredor, ela vem de frente. Eu digo: Senhor, me livra. Até que ela põe o pé na porta e diz: vamos resolver. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. E aí eu tenho que falar? Eu tenho que colocar para fora? Eu tenho que expor? O problema é que quanto mais eu exponho, pior fica. E eu não sei se eu falo ou se me calo, porque tudo que eu falo se volta contra mim. Mas eu tenho que falar para resolver. Mas eu jamais vou colocar no Instagram. A vontade é grande. Orem por mim após esse culto, irmãos. O inimigo pode se levantar para me atingir, mas há poder no sangue de Jesus. É hoje que eu vou tomar aquele remedinho que o seu irmão me deu. A gente conta para todo mundo, a gente compartilha com todo mundo, a gente expõe aquilo que a gente não tem capacidade de resolver da forma como deve ser resolvido. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, para de expor para quem não consegue e nem tem disposição de resolver o teu problema, situações que você precisa fechar a porta e fazer que nem a bispa: só sai daqui quando resolver. Vai se relacionar com Deus, mas não vai se relacionar com os outros, principalmente com os da tua casa,
Que fé é essa? Que religião é essa? Que amor a Deus é esse? Que louvor é esse que sai da tua boca? Que aqui louva, aqui adora, mas a tua boca é um instrumento do diabo lá dentro da tua casa. Que vida com Deus é essa? Que caminho de discípulo é esse que temos seguido? Que a nossa casa, a nossa família está destruída e a gente está querendo fazer a obra de Deus. Vai fazer a obra da tua casa, vai fazer a obra do teu casamento, vai cuidar primeiro dos teus filhos, para depois se preocupar com a casa de Deus. Deixa que da obra de Deus, Deus cuida, mas a obra da tua casa é você que tem que cuidar. Está doendo? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. O diabo não vai mais encontrar espaço no nosso lar para ele agir. O diabo não vai mais encontrar poder na nossa palavra para ele ter legalidade para agir. O diabo não vai mais encontrar palco no nosso coração para ele agir dentro da nossa casa, na nossa cama, no nosso quarto, no nosso banheiro, na despensa, na cozinha, na sala, na varanda. Enquanto você está aqui, a palavra do Senhor vai sendo ministrada no coração, mas uma vassoura de fogo vai passando pelo ambiente do nosso lar. Mas nós vamos precisar tomar uma atitude. A gente vai precisar desligar a rede social. A gente vai precisar aprender a lidar com a realidade da nossa vida. A gente vai precisar voltar a sentar na mesa. A gente vai precisar criar o hábito de orar junto. A gente vai precisar olhar um no olho do outro. A gente vai precisar dar espaço para o outro falar e ter coragem de falar também, mas falar o que deve ser dito da forma certa. Porque se você fala a coisa certa do jeito errado, Satanás age da mesma forma. Por que, irmãos, que vamos ser bons pastores e péssimos maridos? Por que, irmãos, vamos ser excelentes pastoras, mas péssimas esposas? Por que, irmãos, seremos grandes líderes e empresários e profissionais bem-sucedidos e péssimos pais para os nossos filhos? Seremos amigos fiéis, que não temos crédito dentro da nossa própria casa? Separamos a melhor comida, a melhor louça, o melhor guardanapo para a visita, que não estará conosco no momento da nossa luta, enquanto a minha esposa, o meu marido, come no prato do Uralex e no copo de requeijão? Está rindo? Mas você está guardando essa melhor louça para quê? Para quem? Eu tenho uma amiga que ela disse: Bruno, você quer saber de uma coisa que eu aprendi? Eu digo: o quê? Ela disse: minha mãe morreu. Ela tinha um jogo de faqueiro, ficava numa caixa de madeira. Tinha um jogo de louça, ficava guardado no armário. Tirava uma vez, 2 vezes no ano no máximo. Ela morreu. Ficou lá o faqueiro, ficou lá a louça. Meu pai arrumou outra, colocou dentro de casa. Sabe o que é que ela fez? Deu os pratos para os peões da fazenda, deu os talheres para os outros peões da fazenda, e todas as toalhas de renda, que ela tinha um ciúme tão grande, está lá para os peões comer. Eu disse: pois é.
Então, o que eu tenho de melhor não vai ser para visita, vai ser para minha esposa, vai ser para minha família. Eu vou honrar aqueles que estão comigo, custe o que custar. Não vai ter prato Duralex, nem copo de extrato de tomate, nem copo de requeijão, nem talher com cabo desencontrado. O melhor vai ser para minha família, o melhor vai ser para minha casa, o melhor vai ser para os meus filhos. A melhor honra, o melhor de mim vai ser para quem está comigo, custe o que custar. Vamos mudar esse jeito de ser? Vamos mudar esse jeito de fazer família? Vamos mudar a forma do nosso casamento? Vamos mudar a forma de criar os nossos filhos? Quem está comigo aqui, quem está entendendo o que o Senhor está querendo tratar hoje? Vamos resolver esse complexo de inferioridade, essa paternidade que se tornou já vitimismo, e vamos resolver as questões de dentro e de fora, para que a nossa casa permaneça de pé, debaixo da bênção do Senhor. Porque não vai adiantar fazer jejum, não vai adiantar orar, não vai adiantar chamar profeta, intercessor, não. Quer falar com Deus, mas não quer falar com quem você tem que falar? Quer o perdão de Deus e não quer perdoar quem você tem que perdoar? Quer orar pelos outros, mas não quer orar por tua casa? A bênção do Senhor fica retida. Aí você diz: parece que Deus se esqueceu de mim. O Senhor Jesus, Ele contou uma historinha que Ele disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, irei compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele cavou profundamente, e não parou de cavar, até que encontrou um lugar seguro para lançar o fundamento da sua casa. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, irei compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre o chão, sobre a areia. Foi mais rápido, foi menos cansativo, foi menos desgastante. Só que a vida nem sempre é uma brisa tranquila e um mar calmo. Vieram os ventos, transbordaram os rios, uma grande chuva caiu e deram com ímpeto contra aquelas duas casas. A que demorou mais tempo talvez, a que foi mais cansativo ser feito, permaneceu de pé. Enquanto a que foi mais fácil, menos desgastante, menos cansativo, o Senhor Jesus diz que ela caiu e que grande foi a sua ruína. Casar não é fácil, criar filhos não é fácil, gerar uma família, formar um lar não é fácil, mas é possível, porque temos um Pai que está nos céus, nos ajudando, nos ensinando, tratando conosco, que jamais nos abandonará. Qual é o impedimento? Meu coração, a maldade que habita em mim, meu ego, meu orgulho, minha vaidade, coisas que eu carrego dentro de mim, que se transformam em força de resistência. Mas o Senhor está separando esse tempo para alcançar profundamente o nosso interior,
para tirar esse nível de superficialidade dos nossos relacionamentos e nos levar para um lugar de maior excelência, de verdade, de luz, de paz e de bênção sem fim que Ele tem para a nossa vida e para a nossa casa. Mas nós precisamos fazer a coisa certa do jeito certo. Abrir o coração, chamar para conversar, chamar para tratar. Se você não souber, ligue para a bispa, ela vai te ensinar direitinho. Só que do jeito que está, não dá para continuar, e não vai ficar. Vai haver mudança, vai haver restauração, haverá libertação, haverá perdão liberado, haverá coração aberto, ferida sarada, em nome de Jesus, restauração de laços e alianças. Se coloque de pé no nome de Jesus. Ele diz: quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso. Vocês devem orar, vocês devem conversar, vocês devem falar, mas saiba falar a partir da posição na qual você se encontra. Se é marido, fale como marido, não fale como chefe, não fale como patrão. Se é como esposa, fale como esposa, não é como alguém que quer ocupar um lugar diferente do lugar que tem. É por isso que ele diz: Deus é pai. Se Ele é pai, você é filho. Então fale a partir da posição na qual lhe cabe, na qual você se encontra, porque senão você vai piorar o problema, vai gerar outro problema e não vai resolver a situação. Olha para você, irmão. Olha para você, irmã. Ocupa o seu lugar. Não sai falando de forma leviana e irresponsável o que dá na cabeça, o que pensa, o que sente. Saiba o que fala. É por isso que ele diz: quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Quando eu digo para ele Pai, eu estou dizendo: eu sou o teu filho. Quando eu falo com Vanessa, eu digo: você é minha esposa, o amor da minha vida, e eu não posso te ferir. Eu não posso te ferir com o que eu faço, eu não posso te ferir com o que eu possa dizer, porque eu sou teu marido e eu devo te amar como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Eu tenho que dar a minha vida por você, ainda que por muitas vezes ela queira me matar, mas eu tenho que dar minha vida por ela. Recalcula a tua rota. Encontra o teu espaço dentro da tua casa. Ocupa o lugar vago, porque esse lugar vago está gerando uma desestruturação na instituição mais importante da tua vida, que não é o teu CNPJ, que não é a empresa que assina a tua carteira, nem o lugar para onde você presta serviço. A instituição mais importante a qual você faz parte chama-se família. Levante sua mão direita para o alto comigo e diga: Senhor Jesus, hoje eu irei ocupar o lugar
que me é devido dentro da minha casa e diante da minha família. Diga: cura feridas por causa de uma paternidade falha. Resolve, me ajuda a me resolver com meus complexos, com meu ego, com a minha vaidade, que muitas vezes adoece aqueles que me amam e que eu amo. Me ajuda a colocar a minha casa em ordem. Me ajuda a falar a coisa certa, do jeito certo. Me ajuda a tratar o que cabe a mim resolver da forma certa. E a forma certa é como te agrada. Diga comigo: eu. Diga forte, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: hoje eu consagro na autoridade que tenho e no nome de Jesus a minha vida e o meu lar ao Senhor, para a tua glória. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida. Vamos pensar isso nessa manhã. Diga: passa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é Mais tua. forte, levanta as suas mãos aí na sua família. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Quantos foram abençoados nessa manhã?